Entendendo a Bíblia em boa companhia e com segurança, vamos testemunhar. Sim, com segurança, testemunhando. Uma testemunha verdadeira é aquela que presenciou os fatos, que se envolveu naquela situação de perceber o que estava acontecendo e a partir de então ela tem segurança ao transmitir aos que não estavam presentes o que viu e o que ouviu. Boatos, fofocas, essas não valem para nada. Não tem um conteúdo firme que possam transmitir. Mas aquelas que experimentaram pela vivência, aquelas que estiveram presentes, aquelas que viram, ouviram ou sentiram, traduzem para os outros os seus sentires, o seu completo envolvimento com aquela situação. Pois bem, nós temos então falsas testemunhas que se apresentam diante da situação com mentiras. Testemunhas iludidas, aquelas testemunhas que pensam que foi de uma determinada forma que aconteceram os fatos, mas que não compreenderam exatamente a situação. Aí, no juízo, existe o juiz, existem os advogados que vão traduzir aquela informação de uma maneira mais fiel aos fatos, interpretar os testemunhos. Nessas fases, quando a testemunha se apresenta diante do juiz, é comum que as testemunhas gaguejem, titubeiem, demonstrem pouco conhecimento ou muito conhecimento, falem com firmeza, convençam as pessoas de que realmente os fatos se deram conforme a sua interpretação. Então nós todos estamos envolvidos por um mesmo sentido, o sentido de que quanto mais firme, mais fiel, mais verdadeiro, mais rico em detalhes for o testemunho, mais coerente, então mais credibilidade se deposita naquela testemunha que os traduziu. E você e eu, dentro da nossa experiência com Jesus Cristo, com que firmeza testemunhamos? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pelas bênçãos, porque nós somos testemunhas da Tua salvação na nossa vida, mas pedimos, Senhor, que nos fortaleça na nossa fé e que nos aumente a certeza que temos da Tua salvação, de forma que nós possamos comunicar isso a um mundo que está sem esperança e precisando saber da Tua verdade. Que a nossa vida seja bênção, que a vida dos nossos amigos seja bênção e que todos possam comunicar a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. A nossa vida passa a ser bênção quando nós mostramos aos outros que estamos abençoados. Quando nós ficamos apenas fraquejando, dizendo de derrotas, dizendo de coisas que não completam o sentido de uma vida cristã, nós apegamos a coisinhas e não ao verdadeiro sentido de um Jesus capaz de nos salvar, de nos redimir do pecado. Então nós estamos lamentando porque vivemos um pecado, porque vivemos no pecado. Porque a minha memória, as pessoas vão lembrar de que eu vivi em pecado. Mas nós temos uma outra certeza, estamos lavados pelo sangue de Jesus. Maria Madalena não se envergonhava mais da sua vida pregressa, antes ela derramava perfume diante do caminho de Jesus. As pessoas pecadoras estavam na cruz de Jesus, estavam um contra o outro a favor. E esse ladrão que estava a favor não estava lembrando nesse momento dos seus pecados, mas estava confiando no Salvador. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele estava na cruz, ele sabia dos seus pecados. Todos gritavam crucifica-o para os três, mas um deles não focou na sua vida passada, não focou no seu presente que estava horrível, a sua situação de morte, pecado, assassínio, roubo, insurreição. Nada disso veio à mente dele naquele momento, apenas ele contemplava aquele que poderia lhe dar a salvação e pedia, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A resposta foi imediata e nos convence até hoje. Certamente Jesus atuou ali de uma maneira que o próprio Espírito Santo que estava atuando no coração daquele ladrão fortaleceu a confiança. Em verdade, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Que certeza veio ao coração daquele ladrão na cruz. Que certeza capaz de ter paz no meio da aflição, paz diante da morte. Estava pagando os pecados cometidos aqui na terra. Mas nos céus
os seus pecados estavam apagados. As consequências do mal que fazemos na terra, colhemos aqui. No mundo tereis aflição, é o que diz Jesus Cristo. Nós fazemos coisas erradas e as consequências vêm. Mas nós não devemos testemunhar das consequências que estão acontecendo em virtude dos nossos erros e fracassos. Temos que testemunhar como ladrão na cruz e teremos a resposta: em verdade te digo hoje, você vai estar no paraíso. Nós já estamos vivendo antecipação da vida no paraíso quando nós temos as nossas culpas apagadas, temos os nossos pecados velados e temos exaltada pela nossa experiência a salvação. E é por essa salvação que nós louvamos a Deus e somos contemplados pelo mundo com uma coisa estranha, uma grande estranheza. Esse não é aquele que andava leproso, não é aquele que andava coxo, não era o cego que agora, como agora vê, não era o mudo, não era a pessoa que estava com todos os sintomas do pecado, as mazelas representavam mazelas também espirituais, perversão, pagamento. Quando a pessoa tinha um problema de saúde, estava pagando pelos seus pecados. A ideia da penitência, como a ideia é totalmente errada. A penitência foi cometida por Jesus, ele pagou os nossos pecados. Não há o que eu possa fazer de bom ou de mal que me afaste do amor de Deus. Eu entrego o meu caminho ao Senhor, confio nele e o mais ele tudo fará. É o que está escrito na palavra de Deus, na Bíblia, como uma de esperança, de fortalecimento e de que nós não devemos testemunhar de nós mesmos, nem quando fazemos boas obras e nem quando seguimos o caminho do mal, porque isso são coisas do passado. A nossa redenção, a nossa transformação, a nossa salvação ocorreu na cruz e ocorre quando eu crucifico o meu eu, deixo de lado o que eu faço de bom e o que eu faço de ruim, porque isso é porcaria, é quase nada, é insignificante diante do sacrifício de Jesus, do amor de Jesus, que é a expressão do amor do Pai. Se nós estamos ligados a Jesus e ligados com o Pai, nós diremos da salvação dele para as pessoas e para mim, e não ficaremos procurando dizer: ajudei uma pessoa aqui, fiz tal caridade ali. Gente, obras são tão pequenas, a nossa vida, a nossa existência nessa terra é tão passageira, nós somos efêmeros aqui na terra e fraquinhos na composição de um mundo que está necessitando de tanta atenção. Nós não temos capacidade para fazer o bem de forma suficiente para apagar a multidão de pecados, mas ninguém está aqui para testemunhar dos pecados. Nós estamos aqui para testemunhar da mudança, para testemunhar de uma vida diferente, para testemunhar da capacidade de Jesus de nos transformar. É por isso que lá em Salmos, capítulo 37, verso 4, diz: alegra-te no Senhor, dá o que deseja o teu coração. Não ande cabisbaixo, dando falso testemunho, dizendo que Jesus não é capaz de te levantar. Anda alegre no Senhor e Deus atenderá os desejos do teu coração. A gente chega, ajoelha, chora, sofre, arrasta-se pelo chão, faz penitência, sangra, e tudo isso não agrada a Deus, porque Jesus disse: misericórdia quero e não sacrifício. Alegra-te no Senhor e Ele te dará os desejos do teu coração. Nós temos que, quando pedimos a Deus, já louvar com alegria, porque Ele já está atendendo. Lembra de Daniel? Ele orava a Deus e implorava conhecimento, entendimento da palavra. E o anjo já tinha saído do céu para atender-lhe os desígnios de compreender, vê e entende. Era a mensagem dada para Daniel. O anjo chega para ele e diz: desde quando você começou a orar, eu fui enviado dos céus. Estava aqui batalhando contra Satanás para poder te alcançar a verdade. Foi preciso que as forças dos céus rompessem as barreiras do mal para que Daniel vê e entende a mensagem. Vê e entende é o nome desse programa que você está assistindo, Entendendo a Bíblia em Boa Companhia, que vai ao ar todos os dias às 9 horas, para você seguir com amigos, dividir essa experiência, testemunhar, é o convite. Mas também não perca 5 minutos, Vê e Entende, que vai ao ar às 8, com um estamos trazendo aqui agora em Boa Companhia. Continuando os temas, nós vamos ver que 1 João 5,11
nos garante. E este é o testemunho. Qual é o testemunho que nós temos que dar, então, que nós recebemos? Deus nos deu a vida eterna. Deus deu a vida eterna porque estamos morrendo. Deus deu a vida eterna. Ele pode tirar alguma coisa que Ele nos deu? E se Ele já deu, eu preciso ficar pedindo a vida eterna? Vamos ver. E essa vida está em seu Filho. Então a vida eterna não está em mim, está no Filho. Eu tenho a vida eterna através do Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Está bem claro. Nós precisamos ter Jesus em nossos atos, em nosso dia a dia. A fé no sacrifício de Jesus e no nome dele para nos salvar garante a nossa salvação. Quando nós testemunhamos contrariamente, agindo como filhos de Satanás, porque Jesus disse, vós sois filhos do diabo, porque praticais as obras que ele ensina, que ao Pai, também os filhos das trevas copiam o Pai das trevas e nós copiamos ao nosso Pai Celeste, o Príncipe da Luz. Mas quando você escorrega, está caminhando no caminho, cuidado para que não caia, diz a Bíblia. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Nós temos a segurança da salvação enquanto estamos ligados com Jesus, enquanto estamos firmes com Ele. Mas se o nosso coração vacila, se o nosso testemunho é fraco, se nós caminhamos para o mar, nós temos a expressão que Jesus, que há pessoas que são como as ondas do mar, que vão e que vêm, e a areia vai e vem, e não há destino, não há força, não há convicção, não há desígnio, não há testemunho. A pessoa testemunha uma hora uma palavra e testemunha mal com as ações. A nossa ação tem que ser fiel, firme e verdadeira. Está em Apocalipse capítulo 1, verso 5. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, ele é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e mediante seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados e nos constituiu reinos, sacerdotes para servir a Deus, seu Pai. A ele, portanto, sejam a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. É pelo nosso testemunho, pela glória que damos ao Pai, que nós vamos na terra e elevar o mundo a compreender a maior mensagem, a mensagem de redenção, de que somos sequestrados por Satanás. Esse grande ato dos céus de resgatar os sequestrados é que nos garante uma salvação, é o que garante para outros, vendo em nós a alegria da salvação, serem também conduzidos ao mesmo caminho. Mateus 24, 27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Como é que Deus mostra a sua vinda? É pela nossa pregação, é pela nossa existência, pela nossa vida, pela firme convicção, a forma como nós mostramos, como um relâmpago que corre o mundo, todo o olho vê. Não há quem não possa ver em você a transformação das trevas por esse relâmpago que é você iluminando o mundo. Você é a luz do mundo, não se esqueça, você é o Jesus para as pessoas que não compreendem, para as pessoas que não viram, para as pessoas que não ouviram. Você é a voz de Jesus, você é a imagem de Jesus, porque quem vê a mim, vê ao Pai, disse Jesus. E eu digo, quem vê a você, está vendo Jesus, está vendo o Pai. Transforme-se, o seu testemunho tem que ser firme, fiel, verdadeiro, não desista do céu a seu favor. O testemunho que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Está vendo? Nós temos o testemunho de Jesus e agora somos também testemunhas, temos convicção dessa salvação. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. O santuário que teve o véu rasgado, ele fazia separação entre nós, os pecadores, os sacerdotes, o povo.
e Deus no lugar santíssimo. Mas com a morte de Jesus, o véu foi rasgado de cima a baixo e romperam-se as barreiras que existiam entre o homem e Deus. E agora todo o povo que assistia fora do pátio, lá no santuário, estava fora do pátio em oração e em jejum, intercedendo para que o sacerdote, para que o sumo sacerdote, ao entrar no Santíssimo, não fosse fulminado pelos pecados existentes na vida dele e nem na vida do povo, intercedendo pelo povo, para que os sacrifícios fossem aceitos como um incenso suave ao Senhor. Agora não há mais intercessor. A nossa comunicação com o Pai é direta. Rompe-se o véu. O povo não precisa ficar clamando forte. Todo acesso aos céus. Não precisamos de intérprete, porque o Espírito Santo é o nosso intérprete. Não precisamos de quem interceda por nós, a não ser uns pelos outros aqui, como fazemos com amor. Mas a nossa expressão maior é comunicar Deus claramente, sem véu. O véu foi rasgado e agora a luz do mundo se manifesta por você. Você é o elemento da salvação. Você é o meio da salvação. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, a carne de Jesus que foi rasgada, nós agora não precisamos mais andar velados. Não temos mais a cegueira, temos a revelação de Deus e do Espírito Santo. Veja que maravilha! E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, Jesus, nós vemos em Hebreus capítulo 10, 22. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteireza certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e do corpo lavado com água limpa. Fomos lavados com água limpa. 1 Coríntios 15, 1. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, pelo qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado, crestes em vão. Se você crê, mas não anuncia, não traduz, não vive esse evangelho, é em vão. Mas nossa mensagem, ela traz uma certeza de vida eterna das Escrituras. As Escrituras não permitem testemunhar com insegurança, mas nos traduzem em segurança da nossa salvação em Jesus Cristo. Estamos salvos, redimidos com segurança, porque a palavra de Deus assim nos garante. Se não temos certeza, como podemos convencer alguém da salvação? Se você duvida que está salvo, se você pensa que pode estar perdido por algum ato cometido no passado, você está duvidando do próprio Deus. Não só da palavra, não só do que eu estou dizendo, mas do poder de transformar pessoas pecadoras em santos sacerdotes, como eu tenho lido aqui para vocês. Pois bem, se o vivente fica em perpétuo julgamento e censura de si mesmo e ainda de outros, imaginando que merece ou não a salvação, eu mereço a perdição. Você tem que se convencer que o teu mérito está em Jesus e não nas suas obras. Se você vive em tormento, se nós vivemos em tormentos, o olho de Deus que tudo vê, a culpa, a frustração, a insatisfação, menosprezo, estima destruída, você está olhando para si mesmo. E você não é Deus. Você tem que olhar para aquele que tudo pode, para Deus. Esse que pode fazer mandamentos que ele mesmo escreveu na pedra, é capaz de apagar os pecados como ele escreveu na areia. Na areia ele não pôs o nome de ninguém. Ele escreveu os pecados e as ondas do mar varrem os pecados e levam para as profundezas do mar, onde a Bíblia Deus diz que não se lembra mais deles. Então, porque você fica se atormentando, você cometeu um erro, vai ter com teu irmão, te acerta com ele. Você cometeu um erro em segredo, atingiu apenas a tua parte espiritual, vai ter com Deus, porque ele já se sacrificou por você, ele já morreu por você. Viva, não precisa morrer, ele já fez isso por você. Não se mate com pensamentos e sentimentos de autodestruição. Isaías 45, 2. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Não há portas, não há nenhuma barreira que possa conter você.
O véu foi rasgado pela carne de Jesus e as portas dos céus estão abertas. Se as portas dos céus estão abertas, as portas da terra estão arrombadas por Jesus. Você está livre, você não precisa ficar na prisão do pecado, da culpa, do sentimento de frustração, na depressão por estar ainda sentindo-se abandonado, porque Jesus morreu, mas você venceu os grilhões da morte, venceu o pecado e está também estendendo os braços na cruz para você e dizendo: entenda, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Não deixe para mais tarde. Comece a viver as bênçãos do paraíso agora mesmo. Você é um convidado de Deus para desfrutar das bênçãos e maravilhas dos céus. Que Deus abençoe a você, a sua família. Testemunhe com muita veracidade daquilo que você está experimentando. Curta e compartilhe esse vídeo para que as pessoas também tenham acesso. Comente para que eu possa lembrar de orar por você ao ver o seu nome e para que também os meios de divulgação, o Google, o Instagram, o Facebook, o YouTube, compreendam a relevância desse testemunho que eu estou dando e possa multiplicar pelo seu ato de curtir, compartilhar e seguir a programação, multiplicar o número de pessoas que possam acessar, ter acesso às mensagens de salvação. Não é para a glória de homens, é para a glória de Deus. Preguemos a tempo, fora de tempo. Não se esqueça que Deus tem uma bênção especial e as portas estão arrombadas, esperando que você as multiplique. Deus guarde você em todos os seus caminhos, abençoe muito e que traduza a sua vida em bênçãos.